Bom, o que me tocou fazer, bom é de que nós estamos assim, nós podemos fazer uma conversa mais informal. É a primeira abordagem sobre o processo legislativo, o significado dele, numa estrutura de Estado que se pretende democrática. Ou seja, no Estado democrático de direito como, digamos assim, desenhado na Constituição da República a partir de 88. Então, eu pensei assim como um tema para tratar, né, que seria uma espécie de recorte ou título dessa conversa, é aquela ideia de que o processo é a manifestação sensível da função. Manifestação sensível, concreta da função. Então, me parece que a gente tem que compreender o processo legislativo no âmbito da discussão do que são as funções estatais e como os titulares destas funções se relacionam, quais são os seus limites, quais são as suas competências. Tá? Então, eu mais ou menos separei em 3 partes esta exposição, para fazer numa primeira parte uma abordagem sobre as funções estatais e a função legislativa, tá? E sobre o significado do processo legislativo, como está na Constituição, porque isso é um padrão na Federação Brasileira, daí que vai depois se repetir nos estados e nos municípios, e tratar das espécies normativas postas na Constituição. As espécies legislativas ou normativas, porque tem a emenda que não é bem uma lei, né, que ainda é a Constituição, e trabalhar ainda nessa primeira parte a questão das iniciativas. E aí, numa segunda parte, tratar das competências, da repartição de competências, como proposto e desenhado na Constituição, das competências legislativas, não é? E aí sim, numa terceira parte, tratar especificamente da possibilidade do controle de constitucionalidade desses atos normativos, né? Que trabalhar com controle de constitucionalidade é um mundo. Claro que nós pensamos aqui, para esse primeiro momento, trabalhar com controle de constitucionalidade nas suas linhas gerais, porque só o controle de constitucionalidade daria um outro curso, mas é preciso compreender essa forma de controle de constitucionalidade como uma opção ou várias opções históricas, né? E algo interessante até que está acontecendo na realidade, que chama o jurista a fazer uma reflexão, é o seguinte: em relação ao controle de constitucionalidade, por exemplo, nós discutimos muito no país o que é cláusula pétrea, o que não é cláusula pétrea, o que pode ser alterado pela Constituição e o que não pode ser alterado por via de emenda. E o que ninguém discute, o que o staff jurídico não discute, é a organização do STF, a competência do STF, porque isso é um problema agora, do ponto de vista político e institucional. A competência originária do STF é algo esdrúxulo num sistema de controle de constitucionalidade. E ninguém discute isso no seguinte sentido, de que essa forma de organizar o STF, a sua competência, não é cláusula pétrea. Ora, se não é cláusula pétrea, isso pode ser rediscutido, isso pode ser modificado. Então, se em 30 anos da Constituição, um balanço que a gente pode fazer agora, se viu que, no caso do Brasil, a jurisdição constitucional é um problema, em razão das opções históricas,
Por que não voltar a discutir isso? Claro que não num ano de eleição, etc. Talvez isso possa vir para a discussão mais adiante, mas me parece que uma das tarefas do staff jurídico no Brasil hoje é essa também. É discutir criticamente o problema da jurisdição constitucional e do controle de constitucionalidade. Então, aqui eu vou fazer uma abordagem mais, assim, sintética, né? Porque realmente temos um mundo aqui.